Você já deve ter ouvido aquela famosa expressão: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Essa expressão, ela está mostrando como o ser humano é muito tendencioso. A gente puxa sardinha para os nossos, para a nossa família, para o nosso corporativismo, para a nossa religião, mas para o debate que busca o conhecimento, que busca a verdade evoluir, a gente tem que fazer um esforço para evitar ser tão tendencioso, apesar disso ser uma coisa humana. E aí, o que isso significa, Rodrigo? Significa que a gente vai ser isentão, que a gente vai ser neutro entre os nazistas e os liberais, é isso? Claro que não, né? Só significa que a gente tem que ter pelo menos um nível básico, né, de distanciamento do nosso objeto, da nossa ideologia, do nosso conjunto de valores, porque senão é impossível qualquer avaliação da realidade, da objetividade. Porque se cada um só julgar segundo o seu próprio sentimento, sua própria ideologia, seus próprios valores, suas próprias ideias, qualquer discurso vai ter o mesmo tipo de valor. Então, o valor de um discurso tem a ver com a capacidade nossa de se distanciar do subjetivo e de analisar a objetividade. Esse que aí tá falando é o homem mais tendencioso no que diz respeito à dobradinha, Rodrigo R. de Carvalho. E esse daí é Pedro Cortar, aquele que não tá nem aí para ser tendencioso se ele tiver que fazer o inferno na sua vida. E começa mais um, não precisa copiar. As virtudes intelectuais são características do nosso processo de formação de ideias que nos ajudam a obter ideias melhores, ideias mais corretas, ideias mais fundamentadas. E a racionalidade é a virtude intelectual mestre, né? Aquela que vai englobar todas as outras virtudes intelectuais. No entanto, existe uma outra virtude intelectual que também é extremamente importante nesse processo, que é a virtude da objetividade. A objetividade é uma disposição de se evitar os seus vieses. Porque se você acha que você não tem nenhum viés, eu sinto te informar, mas você caiu na armadilha dos vieses. E aí, nesse esforço de evitar os vieses, você tenta fundamentar, no melhor das suas capacidades, as suas crenças em fatos e em informações objetivas, ou ao menos em interpretações mais objetivas desses fatos. E as principais falhas, né, nessa questão da objetividade é quando você permite que as suas crenças, que os seus valores pessoais, que seus interesses, que suas emoções, que seus desejos e de alguma maneira eles influenciem nessa sua visão de mundo ou nesse conjunto de ideias que você está defendendo. Então, isso pode acontecer nesse nível interno, né, de emoções, valores, ideias, e pode acontecer também no nível externo. Então, aquele meio no qual você está inserido, aquele conjunto de fenômenos que te cercam, também acabam determinando a sua visão de mundo. E isso torna a sua visão muito parcial, o que vai prejudicar também sua capacidade de ser objetivo e de lidar com a objetividade. Por exemplo, quando as pessoas ouvem notícias sobre comportamentos ou decisões inadequadas de políticos, elas muitas vezes primeiro veem quem é o político e qual partido ele está junto, para depois decidir se aquilo é ruim ou não. Você ouve a notícia de que o governo quer cortar o benefício de prestação continuada. E aí você vai olhar se o governo é na época do Bolsonaro ou se é agora na época do Lula. E aí, dependendo da sua posição política, você vai achar que é bom ou vai achar que é ruim. Só que se você é de esquerda ou de direita, você já deveria ter uma posição sobre isso baseada na sua fundamentação ideológica, né, Rodrigo? Exatamente. Então, é um problema grave, né? Casos de corrupção. Então, teoricamente, né, todo mundo é contra a corrupção. Só que você vai, de alguma maneira, passar aquele leve pano, minimizar. Se for seu político favorito, você vai falar: não, não dá bem assim, a mídia está sempre contra ele, é um complô para derrubá-lo. Se for o seu inimigo, aí a mídia é ótima, maravilhosa e descobriu realmente uma falcatrua dele. E a gente pode fazer isso de várias formas. Não necessariamente você flagrantemente vai falar assim, não, se é desse político que eu gosto, é mentira. Você pode, às vezes, ser mais sutil. Então você pode, por exemplo, falar, mas ser bandido ou ser assediador não tem nada a ver com ser um bom governante, ele ainda é um bom governante. Ou você pode pedir um nível de provas para comprar o seu político de estimação, de maneira que uma mera acusação na mídia feita por uma fonte anônima para o político rival já é o suficiente para você dizer aí, ó, eu falei que ele era vagabundo, bandido. Já o outro político que você gosta, você precisa que seja julgado em 4 instâncias e pelo Tribunal Internacional de Haia, e ainda assim você fica com o pé atrás se a condenação foi justa mesmo. Então, essa própria mudança de critério
para os políticos do seu lado, você acha que o critério está ruim, que não é suficiente, que precisa de mais, e para os do outro lado, qualquer acusação já é o suficiente, isso aí já é um tipo de viés que atrapalha nessa análise mais objetiva. Isso que nós estamos chamando aqui de falha de objetividade, né? Então, é basicamente você usar, a gente tem um termo para isso, né, Pedro? Dois pesos e duas medidas, né? Isso. É quando você vai fazer uma análise que você vai usar para um caso um critério, para outro caso outro critério. Então, isso, claro, obviamente, dependendo de que lado você está, de quanto você está envolvido com a personalidade A ou B. A gente está falando de político, mas pode ser o que vocês quiserem. Tá? O seu ator preferido ou o seu cantor preferido foi acusado de estupro. E aí você vai falar, mas esse pessoal também se oferece muito para ele, todo mundo vai no show querendo dar para ele, e é isso mesmo, é um bando de vagabundo. Esse é o ponto. Se fosse numa outra ocasião com um artista que você não gosta, ou que você já tem algum tipo de antipatia, você fala, tem que condenar mesmo. O famoso, ele se aproveita da fama para abusar dos outros. Então, tá vendo? Percebe como você mudou o critério? O critério deveria só ser apenas um e único. Qual foi o comportamento dessa pessoa? Essa pessoa explorou o seu poder, seja ele qual for, financeiro, de famoso, prestígio, para impor a outra pessoa contra a vontade dela alguma coisa? Se foi, é abuso, tem que ser processado mesmo, tem que ser preso mesmo eventualmente. Se não foi, não tem. Então esse deveria ser o único critério, o único peso, e não ter dois pesos diferentes. E pode ser o contrário também, né, Rodrigo? Meu pai trabalhava na escola que eu estudava lá porque, como eu, minha mãe e meu pai trabalhavam lá, minha mãe faxinava e ele cuidava, faz tudo, né? Fazia eletricista, consertava as coisas. Eu tinha bolsa e estudava lá. E como ele vigiava os corredores, né, garantia que os alunos não ficavam fora de sala e tal, ele era extremamente rigoroso comigo. Então, qualquer coisinha que eu ensaiasse fazer errado, ele já estava em cima. Aí eu falava, nossa, mas eu sou seu filho. Ele, justamente por isso você tem que ser o primeiro a ser punido, porque tem que mostrar que eu estou tratando você igual aos outros. Só que nesse esforço dele de ser objetivo, ele ia para o outro lado, que ele era não objetivo em relação a mim. Qualquer coisinha, ele já estava derrubando a bomba nuclear em cima de mim para mostrar que ele não me tratava especial. Então, quando a gente não é objetivo, a gente é o que a gente chama de tendencioso. Quando a gente está sendo tendencioso, muitas vezes a gente não percebe. E a gente faz isso automaticamente a partir de uma série de vieses que a gente internalizou. Por outro lado, né, quando a outra pessoa age dessa mesma maneira, a gente automaticamente percebe e já julga, né, essas irregularidades, essa forma como essa pessoa se comporta. Né? E o que isso significa? Que o viés ele é geralmente inconsciente, você não está ligado que aquilo está acontecendo, por isso que a outra pessoa tem uma melhor capacidade de te mostrar isso, de falar sobre isso com você. Então, ele é, muitas das vezes, tá? Nem sempre, inconsciente e não intencional, ou semi-intencional. E o que isso significa? Isso significa que pois isso pode estar acontecendo com você pode estar sendo tendencioso de maneira não intencional, então você precisa ter esse momento crítico, esse momento reflexivo, onde você para e se pergunta, será que eu estou sendo tendencioso nessa minha posição? Então, por exemplo, imagina que você está ouvindo um argumento sobre aborto. E esse argumento é contrário à sua posição. Então, se você é a favor do aborto, é um argumento contra. E se você é contra o aborto, é um argumento a favor. E, em geral, questões polêmicas como essa, a gente sempre tem uma opinião sobre ela. Então, mesmo que a gente não tenha estudado o assunto, conheça os argumentos a favor e contra, a gente tem uma opinião. Então, a gente já tem ali um sentimento forte ligado a uma posição sobre esse tema. Então vamos supor que você é contra o aborto. Então, automaticamente, quando aparece, sei lá, a chamada de um vídeo, grupo a favor do aborto, pessoas que defendem o aborto em alguns casos, você vai ter uma reação imediata, emocional, negativa contra essa tese. Então, antes de você ouvir o argumento, você já vai estar, do ponto de vista emocional, todo armado contra essa opinião. É disso que a gente está falando assim. Você tem que conseguir superar essa emoção, que é o que a gente disse sobre se distanciar, para analisar os argumentos e a objetividade por ela mesma, e não só segundo seu ponto de vista. Isso vai gerar em você uma antipatia com aquele interlocutor. Então você vai começar a ver ele não como um interlocutor, alguém com quem você está em diálogo, alguém com quem você está explorando ideias e conceitos sobre um tema polêmico, sim, mas está discutindo ali a validade dos raciocínios, a verdade dos fatos. Você vai começar a ver ele como oponente. E vendo ele como oponente e repudiando a posição dele, você não vai querer ver ele e nem ouvir a posição dele, e é isso que você vai fazer. Você vai estar diante dele
Você vai estar vendo, vai estar ouvindo ele, mas não vai estar de verdade compreendendo ou absorvendo o que ele está falando. E então você, quando responder, não vai responder a ele, você vai responder a esse sentimento que tem dentro de você. A gente vê isso muito, né, nos debates políticos. Muitas das vezes os políticos não dialogam entre si. Então, assim, o que o primeiro falou e o que o segundo falou, não há conexão nenhuma. Então só tem cada um querendo dizer o que quer dizer sobre aquele assunto, ou até mesmo mudando de assunto. Então, o grande problema disso, de você ter essa posição emocional, é que você vai fazer de tudo para ou fugir do argumento do outro, ou interpretar mal o argumento do outro, se focar em coisas que não são relevantes para o argumento do outro. Então, agora na discussão da escala 6 por 1, né, Pedro, teve uma discussão fantástica, né, que era sobre um erro matemático no cálculo. E aí, em vez de a gente discutir o mérito de você reduzir a carga de trabalho do CLT ou não, quais seriam os benefícios ou não disso, a gente ficou discutindo que a pessoa que fez o projeto não sabia matemática básica. Para não Exato. se discutir o tema, você arruma qualquer subterfúgio para fugir daquilo ali e para atacar o seu oponente. Isso tem a ver com uma segunda característica, que é a demanda por justificação das premissas. Se fosse um projeto querendo derrubar a escala 6 por 1, e esse projeto fosse avaliado por um político de direita, ele ia fazer isso que o Rodrigo falou, como fizeram, né? Ah, olha só, ele errou isso daqui, então ele não sabe nada de matemática, então ele não pode opinar, então esse projeto está errado. Só que se fosse um erro num projeto de direita, provavelmente o mesmo político ia olhar e falar, pô, um erro de digitação, pelo amor de Deus, a gente trabalha aqui muito, estou pensando no bem do povo, no bem do Brasil, vocês estão de picuinha. E o contrário também seria verdade. A esquerda agora está falando desse erro aí, falando assim, é só um errinho, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara. E se fosse um projeto de direita querendo fazer algo que a esquerda discorde, eles iam fazer o mesmo processo, muitas pessoas fariam, e isso tem a ver com essa falta de objetividade. Você não aplica o mesmo critério e você usa com outra pessoa, só que aí qual que é a chave? Aí você pega essa uma informação que está errada, essa uma premissa que não está justificada, esse um erro de raciocínio e fala, beleza, então todos os pontos desse grupo, dessa pessoa, desse tópico estão descartados. E não é assim que funciona. Muitas vezes você consegue refutar um ponto, refutar uma premissa, refutar uma inferência, e a teoria continua funcionando e só precisa ser retificada, só precisa ser corrigida. É muitas vezes possível fazer isso. Tem casos que não. Tem casos que, se você refutar o núcleo da teoria, ou do ponto de vista, ou da opinião, ela cai por terra. Mas em muitos outros, né, Rodrigo, é fácil você ir lá e retificar, igual esse erro aí que você falou. Ah, beleza, então o total é esse, corrigido, pronto, segue agora. Ainda mais que no caso é um projeto legislativo, né, que vai sofrer remendos e alterações. Sim. Então, assim, isso nem deveria ser discutido agora, né? Isso aí só se fosse aprovado com erro, que seria o grande problema. Mas como ainda vai passar por modificações, por que a gente vai perder tempo discutindo isso, sacou? É claro, a gente está falando mais no sentido de a pessoa ter uma dificuldade, né, de compreensão disso, mas pode ser má fé também, né? Pode ser pura má fé. A pessoa Pode. sabe que ela está manipulando e ela manipula mesmo assim. Então, o que a gente está dizendo aqui não é para você que é cretino e cínico. A gente está discutindo aqui para você que às vezes não consegue perceber que isso está acontecendo e que não quer que isso aconteça. Quer ser uma pessoa séria, quer discutir de maneira adequada, mesmo tendo seu viés, seu ponto de vista, mas que quer, digamos assim, apresentar argumentos, ideias e sem deixar os seus sentimentos destruírem, né, a força e a objetividade dessa argumentação. Se você faz todo um esforço para mostrar que a outra pessoa está errada e não consegue parar nenhum instante para contemplar quais são os possíveis erros, as possíveis falhas do seu raciocínio, da sua pesquisa, do seu ponto de vista, você está sendo tendencioso também. Uma das primeiras coisas que você aprende no debate acadêmico é já antecipar as críticas ao seu debate, ver os pontos fracos dele e reconhecer isso. Isso é fundamental porque mostra que você tem uma compreensão mais profunda das suas próprias ideias e você não ignorou um erro simples que está ali, mas que às vezes não dá para ser resolvido com os recursos que você tem, com o tempo que você tem, ou ainda não foi alcançado o nível de desenvolvimento das ideias que respondesse a essa questão, mas você reconhece que esse erro está ali, e isso são as falhas de objetividade de maneira geral. Você permite que a sua posição emocional discuta as ideias em vez de você avaliar as inferências e os critérios racionais delas
diretamente. E não confundam objetividade com neutralidade, não é disso que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu já estou me julgando já um socialista, ainda democrático, não sei por quanto tempo, mas, por exemplo, vamos discutir transporte público. Eu quero que o transporte público seja totalmente estatizado com um concurso público para motoristas. E eu gostaria que fosse 100% de graça, descontado dos impostos, mas se não for possível, preço de custo de quanto é rodar. Então, não acho que tem que ganhar lucro em cima dessa atividade econômica. Isso é uma posição política minha. Mas agora que a gente discutiu a minha posição política, vamos discutir a objetividade. Você tem um transporte público que é uma concessão privada, correto? Tem alguém que ganha lucro com isso, correto? Os donos das empresas enriquecem com isso. Isso é um dado objetivo. Se eu tirar da mão dessa pessoa, essa parte do lucro pode ser um desconto na passagem das pessoas. Então, isso, você não pode ir contra, falar que eu estou sendo tendencioso por dizer isso. Isso é um dado objetivo da realidade. Os donos de empresas de ônibus enriquecem, ficam milionários. Isso é um fato da objetividade. O que eu vou fazer com esse fato é outro problema. O Pedro, que é um liberal, que vocês sabem que é o liberal do não psicopé, ele pode falar, não, mas as pessoas têm que ganhar dinheiro mesmo, eu não tenho problema nenhum com isso, com o cara enriquecer com esse tipo de atividade econômica. Eu não acho que tem que ficar no controle do Estado. Eu tenho medo do Estado assumir essa atividade. Show de bola. É uma posição política dele. Mas ele negar que as pessoas enriquecem, ficam milionárias com a concessão de transporte público, isso aí é ele fugir da objetividade, deixar o sentimento liberal dele distorcer a realidade. Exatamente. Ser partidário não é a mesma coisa que ser tendencioso. Você pode ser o Jones Manuel, sim, comunista até os cabelos do sovaco, e ainda assim não ser tendencioso. Pode ser pouquíssimo partidário, ser um cara do centrão e ainda ser extremamente tendencioso. Essa questão da neutralidade é achar que você não precisa tomar partido nesses debates. Você não precisa ter um lado, mas os debates estão aí, estão colocados. Você não se posicionar é uma posição. Então a questão não é essa aqui. Vamos pensar aqui, por exemplo, do lado da direita, o que poderia ser uma resposta à demanda do 6 por 1. Pô, vocês querem mudar, vocês de esquerda querem mudar a discussão aí numa canetada, como é que vai funcionar isso? Olha, eu acho melhor fazermos o seguinte, vamos oferecer um imposto de renda menor para as empresas que fizerem a escala 5x2 e menor ainda para as que fizerem a escala 4x3. Você vê como eu estou respondendo ao debate, estou tomando uma posição de direita, que é reduzir impostos em cima das empresas, em vez de fazer a coisa da forma como o debate está sendo proposto, que está sendo proposto por políticos de esquerda. Então, eu estou participando do debate de maneira partidária, estou tomando um lado, mas eu não estou sendo tendencioso, igual muitas vezes estão encarando esse debate, falando assim, não dá para fazer isso, isso é loucura, isso aí que eles estão fazendo vai acabar o mundo. Não é assim, né, meu querido? É claro que se o Jones Manuel ouvir minha proposta aqui, ele vai falar, esse Pedro, meu sonho é o Jones Manuel falar, liberalzinho de merda, safado. Eu morro de rir quando ele chama os outros assim no vídeo dele. Ele vai falar isso, não vai, Rodrigo? Vai falar isso, vai falar para você que você está querendo então manter os lucros das grandes empresas enquanto reduz a jornada. E aí, no final dos contos, se eles vão ter que pagar menos impostos, está saindo do bolso do trabalhador isso daí. Exatamente, é o que ele vai assim, falar. O Rodrigo me representou nessa fala contra esse liberalzinho de merda que é o Pedro Cortázar. Ele estaria certo, mas a ideia toda basicamente é essa. Um lado tem uma posição, o outro tem outra, eles discutem. E no final, o que sobrar, né, o que sobreviver a essas discussões, vai ser uma ideia que vai ter passado por esse crivo do debate democrático, onde cada um dos lados foi ouvido e foi articulado. Isso não é a mesma coisa de neutralidade. Você pode ter sua posição partidária, você pode ter uma maioria de direita no Congresso, e o debate que foi introduzido à esquerda pode ser levemente tomado, tanto que o Jones, né, fala muito de se recorrer às ruas para pressionar o Congresso, porque senão é isso que vai acontecer. Mas o debate pode acontecer sem acontecer de maneira tendenciosa, que é esse bunda lelê de o mundo vai acabar. Não vai acabar. Sempre falaram que o mundo ia acabar com a abolição da escravidão, o mundo ia acabar com o salário mínimo, e está aí o mundo, não está, Rodrigo? Férias, 13º. A história é longa sobre isso, né? Sobre o mundo acabando. Então o que a gente está recomendando aqui é o seguinte, não é para você não ser partidário, não tomar posição, é só para a gente tratar o outro lado de forma justa, né? Mesmo que você continue defendendo o seu lado. Não deturpe a realidade, não deturpe a posição do oponente, trate o debate intelectual como uma busca verdadeira, né, de o que é a realidade e de como que
partir das minhas ideias, dos meus valores, das minhas crenças, eu quero transformar essa realidade. A ideia central é essa. Você tem que tratar o outro lado de forma justa, mesmo que você ache que eles estão errados. E o exemplo disso é o Jones de novo, né? A gente adora o Jones aqui. Jones e Caleron. O Jones foi muito respeitoso no começo, o Caleron também era. Eles dois estavam debatendo ali as ideias, discutindo, e o Jones estava sendo propositivo e argumentando contra os pontos do Caleron, tomando cuidado de fazer essas ressalvas. Quando o Jones debateu com o Fred também, mesma coisa, olha, eu respeito o Fred, para sinalizar, porque às vezes o público, né, Rodrigo, ele pode ser agressivo, para sinalizar para o público isso aqui não é uma briga, é uma discussão intelectual desse tipo que a gente está falando. E aí, um dia, o Caleron decidiu que ele ia jogar isso tudo fora. E aí fez aquela pataquada que ele fez lá. Mas o ponto central é esse. Você pode achar que o Jones está completamente errado, que ele é um iludido, que o Lula vai salvar o Brasil de novo no seu 4º mandato. Você pode achar que o Jones é louco e ainda tratá-lo de maneira respeitosa e não fazer aquela indignidade, né, de propor raspar o fundo dos seus centavos e do Corolla, colocar do pobre aí do Corolla. na aposta. Então, qual deveria ser o procedimento que vocês vão adotar? Então, vocês vão abandonar esse negócio, né, do cálculo matemático, das vírgulas erradas, dos detalhes. Vocês vão selecionar o ponto central, o ponto principal. Vocês vão até, se for possível, remontar o argumento dele. Então, chegar e falar assim, então você está dizendo isso, isso, isso e isso. Como quem diz, eu entendi o que você falou, eu ouvi o que você falou, e eu estou repetindo aqui para você ver que eu entendi. Tendo em vista isso, aí sim você apresenta os seus argumentos, né, e tenta refutar o ponto principal ou o argumento mais forte do seu oponente. Desse jeito, aí sim o debate vai poder correr, porque de qualquer outra coisa que você faça diferente disso, ele vai repetir para você. Você não dialogou diretamente com o meu ponto. A gente hoje parece que é o episódio do Jones Manuel, né? O Jones Manuel está batendo aí há meses sobre a taxa de desemprego brasileira, né? A melhor taxa de desemprego da história do Brasil. E aí ele está mostrando o quê? Que mudou o cálculo em 2017, que a gente não fala mais em emprego, fala em ocupação. E qualquer tipo de bico é ocupação. Então ele usa um argumento que é: o que está sendo chamado de emprego está errado, não é emprego, é bico, é trabalho informal, é trabalho intermitente. E a gente não pode tratar isso como emprego. Esse que é o argumento dele. E ninguém da esquerda discute isso. Fala para ele: não, Jones, você está errado, não é assim que mede. Ou, não, Jones, isso é emprego sim, por isso, isso e isso. Então, esse que é o ponto. Então, a gente discute que usa o argumento de novo da taxa de desemprego baixa para falar que o Lula colocou o Brasil em pleno emprego. E não discute o argumento que ele usou, que é um argumento plausível. Olha, mudou a metodologia de medição e vamos discutir se essa metodologia é melhor, é pior, por que mudou, quais são os impactos dessa mudança. Então, seria mais ou menos isso, né, Pedro? Exatamente. Se tiver uma ambiguidade também, tentar interpretar na luz que o seu oponente iria colocar. Porque você... Por exemplo, o debate entre católicos e protestantes sobre os santos e sobre as imagens. Os dois se fundamentam em passagens bíblicas, só que eles interpretam elas de maneiras diferentes. Bom, se você quiser mobilizar os seus fiéis numa igreja protestante, falar que os católicos são idólatras vai funcionar. Mas se você quiser ter um debate amplo, como uma força social cristã, e incluir os católicos, que ainda são a maioria no Brasil, você falar isso só vai afastar eles. Você pode muito bem dizer, olha, nós achamos que essa prática não é a forma correta. Mas os católicos, eles diferenciam veneração, que é uma espécie de memória, você lembrar do martírio dessas pessoas, da vida dessas pessoas, de como elas viveram pelo cristianismo, é diferente do culto da adoração, que é o que a gente faz lá com a Eucaristia dentro da missa. São coisas diferentes e as pessoas confundem. Então, a gente não adora santos. Venera, que é essa coisa de honrar a memória, de lembrar a história deles, lembrar o sacrifício que eles fizeram. E você pode reconhecer isso, interpretar isso, em vez de juntar tudo como adoração e falar que os católicos são idólatras, e ainda dizer que, olha, eu acho que eles exageram, eu acho que tem que focar mais em Jesus, eu acho que tem que remover para evitar o erro. Você pode fazer isso, né? Interpretar o que a outra pessoa está falando, tirando as ambiguidades. Outra coisa também é avaliar as suas evidências com mais força do que as outras evidências. Então, existe uma passagem onde Deus proíbe fazer imagens. Existe outra onde Deus manda fazer umas imagens para o templo de Salomão e manda fazer uma serpente que as pessoas vão ser curadas se olharem para a serpente, alguma coisa assim, Rodrigo. Aí, cada lado dá mais força para o versículo que melhora a sua própria teologia e não reconhece muito bem a passagem. Então, até faz uma interpretação
que destoa Tendenciosa. completamente. Entendeu? Esse é o problema. Os dois têm evidências e a gente tem que tentar ser mais objetivo na avaliação das evidências. Senão, você vai ignorar a evidência da outra pessoa e aí não tem debate. Isso tudo que a gente mostrou aqui, né, é como você erra em ser objetivo e como que você pode ser objetivo, como que você pode lidar com a objetividade de maneira adequada. Mas você deve estar se perguntando agora o seguinte: tá bom, Pedro e Rodrigo, maravilhoso, fantástico tudo que vocês falaram aqui, concordo com tudo, mas assim, vocês esqueceram de uma coisa, né? Debate se vence na internet com mentira, com calúnia e com emoção. Não se vence com razão. Então, se você está pensando em vencer o debate, né, você não está querendo ter uma discussão intelectual, sinta informar, está querendo ter uma conversa no Twitter. O propósito da discussão intelectual é promover a verdade, é se aproximar da objetividade, é entender a realidade, é entender as premissas da realidade, a forma como ela funciona. E basicamente, se a sua visão não resiste a simplesmente tratar a visão oposta de maneira justa, isso quer dizer que a sua visão está errada, se te informar. Como pensador racional, você quer que suas crenças sejam verdadeiras. Mais do que estar certo, você quer encontrar a verdade e buscar o conhecimento sempre. Então, você tem que dar boas-vindas a qualquer oportunidade de colocar suas ideias à prova e, dessa forma, ver se elas ainda são fortes, se elas ainda se sustentam. Se você tem medo disso, é porque você está achando que as suas crenças não são muito boas e não vão se sustentar com as pernas próprias. Fora o fato, né, que você não aprende nada numa discussão onde as duas pessoas não estão fazendo uma caricatura uma da outra e distorcendo todos os argumentos, as evidências, as ideias. Quando tem o debate lá do Jones com o Kim, que o Kim fica falando o tempo todo: se tivesse uma Revolução Brasileira, você me mataria. Então, assim, o que você aprende numa discussão que leva a esse nível? É relevante realmente para você se o Jones mataria o Kim na Revolução ou não mataria? Ou a ideia ali era descobrir quais são os diferentes pontos de vista do liberalismo e do socialismo, do comunismo? Então, assim, esse tipo de distorção, esse tipo de artifício retórico, ele acaba se tornando irrelevante e desinteressante o debate. Apesar do ponto de vista do entretenimento, né, as pessoas gostem desse tipo de coisa, do ponto de vista da busca do conhecimento e da discussão intelectual, isso contribui muito pouco. Então, por que a objetividade é importante? Acho que hoje uma das coisas que é mais importante a gente fomentar é essa virtude da objetividade. Não só no debate filosófico, no debate intelectual, mas especialmente no debate político e no debate religioso. Esse tribalismo absoluto que a internet permite, onde o meu feed é completamente diferente do feed do Rodrigo, ele vai fundamentar cada vez mais esse tendencialismo das pessoas. E isso vai diminuir cada vez mais o diálogo, e diminuindo o diálogo, eu sinto te informar, só tem um resultado, que é a violência. Se eu acho que o Rodrigo é doido, surtado, maluco, como é que ele vê para essa situação do país e acha que poderia ser mais à esquerda? Ou como é que ele vê a situação do país e acha que poderia ser mais à direita? Se eu acho que ele é doido, porque eu não entendo nada dos fundamentos das crenças dele, eu só tenho uma solução, que é pegar um porrete e dar na cabeça dele. Não é? Tô errado, Rodrigo? Não, exatamente. Você vai tratar tudo como uma batalha. E é exatamente isso que está acontecendo em qualquer campo que a gente analise, né? De cima a baixo, a gente está tendo esse tribalismo que você falou, né? Cada um fechado no seu feed, reforçando suas próprias ideias e crenças, fechado aos argumentos de ideias e crenças diferentes. E quando a gente, por um acaso, encontra esse outro território, né? Você vai num lugar onde tem uma pessoa da outra tribo, você não está nem pronto para aquilo. Você tem um impacto assim de um alienígena chegando diante de você e falando atrocidades. Como você não tem a prática da discussão, a prática do ouvir, a prática de nada disso, você só tem uma reação, né, animalesca, que é qual? Atacar o inimigo. Então, esse que é o grande problema de você abandonar a objetividade e viver nessa bolha subjetiva de crenças, valores e ideias. E nossa mente não foi feita para ter esse tipo de discussão. Então é muito difícil. A gente tem naturalmente uma tendência a colocar as coisas na nossa perspectiva e na nossa perspectiva dos nossos colegas, dos nossos amigos. Mas isso vai fazer com que, quando a verdade não se adequar, a realidade não se adequar às nossas crenças, isso vai fazer com que, em vez da gente ajustar nossas crenças, a gente tente ajustar a realidade ou ignorar a realidade e viver ali naquela ilha, naquele bolsão. A gente está o tempo todo fazendo isso, né? Preferindo mudar os dados da realidade, falar que a gente está em pleno emprego,
do que discutir de fato que a pessoa que faz um bico e vende queijo na feira não está empregada. Não só eu preciso pensar que eu posso estar errado, mas também, debatendo com essa pessoa, eu vi um mecanismo de garantir a escala 5x2, que é um mecanismo que seria pensado por políticos de direita, mas que vai ser um bom mecanismo. Vamos colocar ele aqui dentro da lei que vai funcionar. Então, você ouviu o argumento do outro e o exemplo do outro, te permite achar pontos médios entre as posições. Ela pode saber algo que você não sabe, então pessoas de grupos diferentes, profissões diferentes, têm perspectivas diferentes, não só porque eles são tendenciosos, mas também porque eles trabalham com ramos diferentes e têm visões diferentes de fato. E além disso, você pode pelo menos entender melhor como a outra pessoa pensa, né? E não tratá-la como um louco, alguém que não faz sentido nenhum acreditar no que ela acredita. E você causa um impacto, né, nas pessoas que pensam como o seu interlocutor. Então, por exemplo, se você trata com justiça as visões opostas deles, os argumentos que eles apresentam, os conjuntos de valores deles, e consegue dar uma resposta boa para isso, você pode fragilizar essa crença na pessoa que está assistindo o debate. Então, a pessoa acreditava a mesma coisa que o seu interlocutor, mas viu a sua crítica, viu que você não desrespeitou a posição dela, que você entendeu, mas você apresentou um bom argumento contrário, causou uma fissura, né, naquela posição daquela pessoa, ela já agora não está tão certa quanto ela estava antes. Isso já é magnífico, né? Só se o seu objetivo é encontrar a verdade ou de produzir convencimento, ou vencer o debate, né, Pedro, como a gente falou, isso é enganoso você achar que isso não tem uma capacidade de vencer o debate, né? Isso tem uma capacidade, sim, de convencimento, talvez não do interlocutor diretamente, porque o ego dele está envolvido no debate, né? Ele não quer perder o debate nem mudar de posição, mas talvez as pessoas que estão assistindo possam fazer isso. E muitas vezes as outras pessoas, quando vão debater, elas fazem um trabalho meio ruim de expressar as próprias ideias. Então, às vezes, para poder convencer elas mesmas, você tem que expressar as ideias dela melhor do que elas expressariam, para garantir que todos os flancos estão cobertos e aí você derrubar cada um deles e poder, então, persuadir a pessoa. Isso também evita confusões e ajuda ao debate ser mais franco, ser mais honesto. Melhor do que fazer uns gols, fazer pontos, distorcendo o que a pessoa acredita, jogar para a plateia, né, Rodrigo? Melhor do que isso é você ter um debate amplo e genuíno com a visão que a pessoa realmente tem, com as ideias que a pessoa realmente tem e conseguir mostrar ali de maneira justa e respeitosa onde você vê erros. E é isso que significa ser objetivo. Indicações, Pedro Cortar, eu estava aqui pensando num filme que eu sempre passo para meus alunos, esse ano eu não passei, mas poderia tentar passar ainda. 12 Homens e uma Sentença, se você quer ver o que é uma pessoa que está disposta a ser convencido e que é honesta nos argumentos, que é detonadora nos contra-argumentos, você precisa ver esse magnífico filme, mas vê o de 1954, tá? Não vê remake não, porque o de 54 é mais impactante. É muito bom. E um outro filme que o Pedro adora, que é chato pra caralho, que é O Nome da Rosa, que você vai ver um pouco desse método também de investigação, de tentativa de descoberta da verdade. Então, tem mais algum? Saiu uma série agora, Rodrigo. Saiu uma minissérie uns anos atrás, eu não vi ainda não. Às vezes você vai gostar mais. Do qual? Do Nome da Rosa? Uhum. Nossa, chatão. Muito lento. Mais alguma coisa que você acha que vale a pena aí dessa... Eu indicaria a Apologia de Sócrates. É um texto bem curto, deve ter nem umas 20 páginas. E ali você vê a essência desse debate. Eu não vou fazer o debate das emoções, eu não vou fazer o debate dos preconceitos, eu vou fazer o debate da razão e da objetividade. Uma excelente indicação. Show. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, ver se tem outros episódios vinculados a esse episódio, assistir também, descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar, ver o que te interessa, assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu!